Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Bom dia, mais um sábado. Hoje é 6 de junho de 2020. Viver Bem entra no ar. Eu confesso que estou gostando desse tempo, desse formato do programa, porque nós estamos seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, os decretos do Governo do Estado, da Prefeitura de Natal, para respeitar o distanciamento social, mas não perdemos esse olho no olho, estamos levando sempre muita informação para você que nos acompanha, seja aqui no programa ou seja nas nossas redes sociais, no nosso site, guiaviverbem.com.br. Gente, todos os dias, 10 horas da manhã, está tendo live lá no Guia Viver Bem. Se você ainda não acompanhou nenhum dia, fica o nosso convite. A programação da próxima semana já está lá no nosso Guia Viver Bem. É só passar lá e conferir quem serão os nossos convidados dessa semana. Hoje ainda, 10 horas da manhã, tem live com a nutricionista Amanda Nascimento. Vamos falar sobre nutrição esportiva nesse tempo de pandemia. Já, 10 horas da manhã, estou esperando você. Mas vamos voltar para o programa de hoje. Minhas convidadas são muito especiais. Primeiro vamos falar sobre o preenchimento labial, num bate-papo com a doutora Samara Veros. Doutora Samara é dermatologista lá de Mossoró e a gente aproveitou essa vantagem aí da tecnologia para entrevistá-la. Vou conversar também sobre arquitetura com Helena Cortez. Helena é uma das sócias do 4 Artes Arquitetura. A gente vai saber como é que está funcionando o desenvolvimento e o desempenho dos projetos nesse tempo de distanciamento social. E para terminar, vamos falar sobre solidariedade. Eu vou conversar com Ana Jarvis, que é superintendente da Casa Duval Paiva. Vamos saber como é que está funcionando a Duval Paiva nesse momento, porque a gente sabe que é muito importante que essas crianças com câncer continuem recebendo toda a assistência. E você pode ajudar para que esse trabalho siga sendo realizado com muito louvor. Então é isso, Viver Bem de hoje, como eu falei no início do programa, 6 de junho de 2020, está no ar. E aproveitando essas vantagens da tecnologia, hoje nós vamos conversar com a dermatologista Samara Veras, lá de Mossoró, né? E a gente está aqui aproveitando, aproximando esses vínculos, né, doutora Samara? Bem-vinda ao Viver Bem pela primeira vez, um prazer lhe entrevistar. Muito obrigada, me sinto honrada pelo convite. Vamos lá, falar sobre o que interessa a tanta gente, né, Juliana? Exatamente. O preenchimento labial, eu vejo assim, um interesse muito grande hoje. E eu acredito que seja um dos procedimentos mais procurados atualmente pelas mulheres. Homem também faz, doutora Samara, o preenchimento labial? Boa pergunta. Sim, claro que faz. Os homens, geralmente, a gente tem que ter um cuidado especial, né? Geralmente, quando os homens buscam os tratamentos, eles querem o mais discreto possível. Então, quando a gente tenta proporcionar atratividade, harmonia em uma face, quer seja ela masculina ou feminina, a gente tenta entregar aquele resultado sem que se torne perceptível, né? Que não chame atenção. Então a gente pode sim fazer um lábio, preencher um lábio, aperfeiçoar um lábio e torná-lo ainda mais masculino, né? Os homens procuram sim. Você falou aí dessa questão da descrição, de ser no ponto certo, né? A mulher também, quando a gente percebe que aquele preenchimento passou do ponto, termina ficando feio, né, doutora Samara? Então, como é que é esse cuidado? E como é que vocês conseguem delimitar, né, a quantidade necessária para que realmente esse resultado seja o mais natural possível? Então, Juliana, infelizmente, né, os resultados que não são tão bem sucedidos acabam ganhando muito destaque. As pessoas, às vezes, levam na cabeça que existe uma estigmatização de quem faz preenchimento labial. Quando não, eu costumo dizer, olha, vocês devem ter já visto várias pessoas que já fizeram seus preenchimentos labiais e você nunca imagina, né? Pensa que já nasceu bonito. Porque assim, o profissional que se propõe a fazer um preenchimento labial, ele tem que se basear em certos princípios para respeitar essa naturalidade, respeitar isso que o paciente, entregar aquilo apenas que o paciente mereça, né? Então existe uma série de princípios em relação à técnica, né? Técnicas que ajudam a gente a simular a estrutura exata do lábio, né? É um estudo minucioso. Um lábio não é simplesmente injetar volume e aumentar aquele volume. Não. A gente tem que respeitar a anatomia, o que a gente chama das subunidades, né? Para que a gente possa simular mesmo um resultado natural. Então, não só uma questão da técnica, muito voltada para essa naturalidade, mas também para uma análise
panfacial, análise da face como um todo, né? Nem sempre um lábio que você admira em alguém, em alguma artista, vai ser um lábio que encaixe em sua face. Então, é interessante, às vezes, a gente ter algumas referências. Eu acho bonito um lábio volumoso, mas será que a tua face permite esse lábio volumoso? Né? Então, a gente tem princípios que também se guiam por um estudo chamado cefalometria, que são as medidas faciais, as medidas das proporções faciais. E com os lábios, isso a gente tem que levar ainda mais a fundo para uma análise tridimensional, né? Porque muitas vezes o paciente vai lá, gostaria de um volume maior que vai ficar lindo em repouso. Mas e aí, quando ele começa a sorrir, a gesticular, e a gente sabe a quantidade, a infinidade de expressões faciais que a boca é responsável por transmitir, então a gente tem que levar isso em consideração, né? Uma análise tridimensional, uma análise em repouso e uma análise dinâmica também, para que a gente possa respeitar e realmente entregar esse resultado natural e harmônico. Tem uma idade mínima para iniciar esse procedimento? E quais são os cuidados? Jovem realmente busca o preenchimento, busca o aperfeiçoamento labial, mas existe um limite a partir da maioridade. Geralmente, a partir dos 18 anos é que a gente deve fazer o preenchimento, esse tipo de procedimento. E geralmente eu percebo muito essa diferença no perfil do paciente jovem, que já chega indicando, querendo, e o paciente mais maduro que não geralmente merece também, mas geralmente parte de nós profissionais sugerirmos. E é incrível o impacto que tem como no rosto como um todo, né? Um lábio rejuvenescido parece que revitaliza a face como um todo. Uma dúvida muito comum, a durabilidade. Eu faço o preenchimento, eu tenho que refazer, quanto tempo depois, como é que funciona isso? Olha, o que nós normalmente usamos, o que é liberado e o que torna um resultado natural para lábio é o preenchedor ácido hialurônico. Geralmente utilizamos ácido hialurônico, que é uma substância em forma de um gel que é idêntico ao que nós temos no nosso próprio organismo. E por essa compatibilidade tão grande, né, ele também é degradado ao longo de meses. Então nós temos essa enzima que degrada o ácido hialurônico, então ele vai sendo transformado, ele vai sendo reabsorvido mesmo ao longo de meses. Quantos meses? Em torno de 12 meses, tá? Então a gente fala assim, que em torno de 12 a 18 meses existe a presença do ácido hialurônico. Ele não some de um dia para o outro, ele vai sendo reabsorvido devagarinho até que necessita uma nova intervenção, um novo preenchimento. E o procedimento, doutora Samara, é rápido, é indolor? Como é que funciona esse momento? A pessoa precisa ficar de repouso depois? Olha, preenchimento labial feito com uma técnica que respeite, que traga conforto para o paciente, ele é minimamente doloroso ou indolor. O que o paciente pode sentir é o bloqueio anestésico. Igual você vai, às vezes, ao dentista, por exemplo, fazer uma extração dentária, você vai sentir a picadinha do anestésico e não é para sentir dor durante o procedimento. Igual com preenchimento labial. Eu costumo fazer com bloqueio anestésico, então o paciente fica com o lábio absolutamente insensível durante o procedimento, e aí a gente consegue até trabalhar de forma mais confortável, né? Tanto o médico quanto o paciente ficam muito confortáveis. Então, o que sente geralmente são picadinhas nos locais em que a gente bloqueia, e o procedimento ao todo dura em torno de 30 minutos, tá? E o pós, né, a anestesia passa ali em torno de uma hora e meia depois, o paciente pode retomar suas atividades normais. Geralmente, no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, há um certo edema, um certo inchaço, mas principalmente feito com técnicas que prezem muito pelo cuidado, pela naturalidade, tem uma forma de a gente diminuir muito esse desconforto pós-procedimento, tá? O uso de cânulas, por exemplo, em vez de uso de agulhas, é algo que ajuda muito a ter um pós super tranquilo, super discreto. Obrigada, doutora Samara. Muito obrigada. Obrigada a você. Prazer o meu. Até a próxima. E essa entrevista com a doutora Samara Veras já está disponível no canal do YouTube. O canal do YouTube é mais um canal que a gente transmite informações, né? Tem muita gente que está acompanhando o Viver Bem direto do canal do YouTube, porque ele entra ao vivo agora junto com o programa. Quem está em qualquer lugar do mundo pode acompanhar o Viver Bem também.
Agora eu vou para um rápido intervalo, não sai daí, já já a gente está de volta. Já estamos de volta agora para falar sobre arquitetura. Olha só esse bate-papo. E no programa de hoje vamos falar sobre arquitetura. Vou conversar agora com a Helena Cortez, da Quatro Artes Arquitetura, que está aí aproveitando essa quarentena para se reinventar, né, Helena? Vocês também realizando esses atendimentos através dessa maneira digital, dessa maneira eletrônica. Mas antes de começar a falar sobre essa nova etapa, vamos contar um pouquinho da história do Quatro Artes Arquitetura? Tudo bom? Bom dia, bem-vinda aqui ao Viver Bem. Bom dia, Juliana. Bom dia aos espectadores da Viver Bem. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, passando um pouco da nossa experiência. Sobre a nossa trajetória, Juliana, foi muito bonita a nossa trajetória. Eu, Helena Cortez e Lorena Galvão, minha sócia, conhecemos na faculdade, éramos amigas e tínhamos o sonho de montar um escritório. Então, a gente, depois que se formou, passou um tempo trabalhando em outros escritórios, mas sempre combinando e chegaria a nossa hora, né? Então, tem sido um casamento, né? São 30 anos de profissão juntas, com muita alegria. Minha amiga, minha amigona, e o escritório, uma dádiva de Deus, né? Uma felicidade, porque foi uma trajetória assim, cheia de desafios, com muita perseverança, né? 30 anos é uma vida, né? Helena, e como é que foi essa adaptação a esse tempo? A arquitetura está passando por muitas mudanças, né? Porque a gente está aí cumprindo essa quarentena, essas regras do distanciamento social nesse tempo. Mas o que eu achei mais interessante é que vocês não pararam, se reinventaram. Como é que foi esse processo de adaptação a esse tempo? Não paramos, a gente... Eu já tinha escritório assim em casa para dar um apoio, no sentido assim, vinha para casa à noite, aí eu tinha meu computador, meu espaço para continuar os trabalhos, né? E nossa equipe também tem computador em casa, então quando começou, a primeira semana foi um pouco tensa, né? A gente imaginar que ia ter que fazer tudo pelo computador, né? Não ia ter mais a presença do cliente, mas a gente fizemos nossas reuniões através do Hangout e enfrentamos o desafio. A gente continuou os trabalhos, tem sido assim também, continua até hoje o desafio, mas tivemos o apoio dos nossos clientes. Então, a gente, durante esses 2 meses, concluímos projetos, conversando com o cliente pelo WhatsApp, principalmente, devido a perceber que eles estavam meio tensos por conta desse período, nós abrimos mão de atendê-los a qualquer hora, porque fica aquela ansiedade, né? Será que vai dar certo? Então, a gente tem projetos que estão sendo concluídos, já está sendo postado no Instagram, que foram executados durante a quarentena. Vi no Instagram esse movimento que vocês fizeram no mês de maio, né, para atender as gestantes que estão nesse tempo de quarentena, tendo que ficar em isolamento ainda mais. Mas vocês ofereceram esse serviço diferenciado, essa consultoria. Fala um pouquinho como é que funcionou. Isso. E outra pergunta, e já quero emendar outra pergunta. Em junho, essas gestantes ainda podem procurar o Quatro Artes Arquitetura? Esse apoio, vamos dar um desconto que seria em maio, vamos dar em junho para gestantes, porque temos clientes gestantes. E, assim, a preocupação de que não haja contato, isso é que é mais importante. Então, que elas fiquem tranquilas, porque as coisas estão acontecendo, é possível. Então, a entrevista pelo WhatsApp, a gente pode abrir uma reunião em chat com o marido, com os filhos, com a família. Se for, por acaso, um trabalho pequeno, só de layout, também é possível, a consultoria. Existe toda uma técnica, a gente vai perguntar as medidas do quarto, vai perguntar o que é que ela tem para aproveitar, e a gente vai conduzir a cliente para nos passar essas informações, e depois disso a gente faz um layoutzinho, explica qual seria a melhor distribuição, de acordo com o conforto do bebê, o conforto da mãe. Então, tudo é muito conversado. É um trabalho, como eu lhe disse, personalizado. Precisa ter o contato bastante, muitas perguntas. Agora, muita serenidade, porque essa fase, né, é o mais importante. Precisa a trajetória da gestação ser muito serena. E isso que a gente também quer passar para os nossos clientes. Ótimo. Então, a gestante, o que é que ela precisa fazer? A gestante que está assistindo essa entrevista, está aí no planejamento do quarto do bebê, qual é o primeiro passo? Liga para que número? Como é que é esse primeiro contato, Lorena? Nós temos o nosso Instagram, que tem o meu número, tem o de Lorena, é o @4artesarquitetura. Então, vou colocar aqui o escrito, que aí vocês que estão assistindo, vocês já pegam. Porque o Instagram já tem os números, né? E tem o e-mail. Então, a gente vai fazer a primeira entrevista para saber qual é a necessidade.
não precisa ser necessariamente um projeto completo, com marcenaria, com detalhes de gesso, pode ser algo mais simples, pode ser só um layout. A gente tem que analisar por onde entra a ventilação, se é ar-condicionado, se vai ter cama de apoio para babá. Então, precisamos saber as necessidades individuais. E isso vai ser feito através da nossa conversa. E vamos focar numa solução personalizada, entendeu? Helena, está sendo muito comum também, as pessoas estão mais tempo em casa, né? A gente começa a olhar a nossa casa, dava para mudar aqui, dava para mudar ali. Ou mesmo quem teve que montar de urgência o seu escritório em casa. Essa orientação, essa dica do arquiteto faz muita diferença. Vocês estão oferecendo essa consultoria online para dar essas pequenas dicas, né? Mas que faz a diferença, que eu fico impressionada como o olhar do arquiteto é diferenciado. Eu olho para o lugar... É meio mágico, né? É meio verdade, mágico, né? Vocês conseguem enxergar essas soluções assim num piscar de olhos. É verdade. Ó, vamos partir que eu dou orientação, já fiz isso para alguns familiares, para alguns clientes. É interessante que, se for um espaço pequeno, você tiver realmente pouco espaço, fazer primeiramente um destralhe do que você tem. Eu indico aquele livro da Mary Kondo, né, que é para você fazer uma organização dos espaços, se desfazendo de algumas coisas que você não utiliza, para poder ter espaço. Não tem como você trazer uma mesa de trabalho para dentro de um espaço já desorganizado, não é isso? O espaço pode ser pequeno, 90 por 60, uma mesinha, e aí você precisa ter o quê? A conexão. Então, tem que ser próximo a um apoio de Wi-Fi, uma conexão boa de internet. Nós aconselhamos que tenha a iluminação, de preferência natural, mas também pode não ser possível, a iluminação, a ventilação e a acústica. Então, escolher o lugar da casa mais tranquilo, porque você precisa um pouco separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Se você puder trancar-se no quarto na hora do seu trabalho, na hora que você estiver ali concentrado, é o ideal. Mas também, vou lhe dizer, é uma coisa personalizada. Então, temos que ver a situação da família, quantas pessoas circulam dentro de casa, para poder dar uma orientação mais precisa. Helena, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Quero até deixar aqui a dica para os nossos telespectadores e seguidores, as pessoas que vão acompanhar no Instagram e no YouTube depois. @4Artes Arquitetura. Trabalho lindo. Eu sou fã de vocês. Você e Lorena arrasam muito, viu? Parabéns. Só para reforçar, esse aqui é o Instagram da 4Artes Arquitetura. Se você está pensando aí em fazer alguma reforma, mudar algum ambiente da sua casa, não perca tempo. Como a gente falou agora na entrevista, elas estão funcionando perfeitamente dessa maneira remota. Então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar todos esses benefícios que a tecnologia está nos proporcionando nesse momento. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Já já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta e agora para falar sobre solidariedade. Fique atenta a esse bate-papo com a Ana Jarvis, que é a superintendente da Casa do Valpaiva. Durante a pandemia, toda essa campanha de distanciamento social, isolamento social, a Casa do Valpaiva continua firme aí, cumprindo o seu propósito, né, cuidando dessas crianças que enfrentam o tratamento com câncer, mas adaptando as coisas na rotina para garantir a saúde de todos. Eu vou conversar agora com a Ana Jarvis, superintendente da casa, para saber exatamente como é que está a situação na do Valpaiva nesse momento. Bom dia, Ana, tudo bom? Olá, Juliana, bom dia vocês todos que estão nos acompanhando. Bom, nós estamos aqui bastante encorajados, não é? Apesar de todas as situações, e a gente vê que a situação é muito triste, né? O que a gente vivencia no nosso país e no mundo inteiro, mas com a coragem do enfrentamento, né, diante dessa pandemia. Então, aqui na Casa do Val, nós sabemos que somos uma instituição que precisa, que tem a necessidade de manter os seus serviços, porque nós atendemos crianças com câncer, e o câncer, ele não cessa. Pelo contrário, né? Mediante uma situação onde tem uma propagação de um vírus que é extremamente contagioso, né? E pode ser letal para essas crianças que estão em situação de risco, nós acendemos aqui nossos alertas para entender como é que nós deveríamos nos comportar diante de tudo isso. Então, a gente está aqui bastante organizado, com todas as medidas de precaução,
mas com um propósito. Nós temos que continuar nossos serviços pelas nossas crianças, Juliana. Exatamente, até porque o tratamento delas não pode parar, né? Não tem como parar. Isso mesmo. O tratamento continua, né? Elas estão no grupo de risco, então, além do tratamento com câncer, elas têm a vulnerabilidade da própria doença, porque a imunidade baixa, e com essa imunidade, tendo um vírus solto, né, com a propagação que o coronavírus tem e com a possível Covid, né, com a Covid-19, então a gente tem que manter muito cuidado. Então, diante disso, a gente foi tomando algumas medidas de precaução, Juliana. Fizemos, né, em primeira ordem, lá no início, na segunda quinzena de março, quando tudo surgiu, quando toda a informação começou a circular pela imprensa, né, a gente começou a pensar, então, como é que nós iríamos nos adaptar. E aí começamos nossas primeiras ações tomando como precaução aquelas medidas preventivas de etiqueta respiratória, difundindo junto aos nossos usuários, junto aos nossos colaboradores, né? A adoção de medidas como o uso do álcool em gel, lavar as mãos constantemente, preparamos a casa toda para isso, não é? E intensificamos essas medidas no momento em que isso foi se acelerando, né? No momento em que a doença foi chegando mais próximo e mais próximo da gente. E aí, desse ponto de vista, a gente teve toda uma adaptação, né, desses veículos de educação, dessa etiqueta respiratória. Além dessa medida, nós passamos a entender assim, o que era essencial, né, porque no segundo momento a gente tem que fazer isolamento social, tem que evitar o deslocamento, então nós passamos a fazer uma análise daqueles serviços que eram essenciais para a casa do Val Paiva, porque a gente não pode parar. Então, assim, o que de fato nós temos que continuar? Então, a gente fez essa eleição desses serviços, tá? E aí reduzimos o número de pessoas circulando pela casa. E evitamos, aliás, suspendemos todas as atividades extramuros. Então, todas as atividades que eram feitas fora da casa, passeio com as crianças, atividades, essas foram suspensas. Então, hoje a gente tem em torno de 12 pessoas apenas, né, com aqueles serviços essenciais. Quais são? Nutrição, então nós temos crianças hospedadas com seus pais. Então, tem a alimentação, que são 6 refeições diárias, que são destinadas para essas crianças. Nós temos a parte de psicossocial, então as assistentes sociais e as psicólogas continuam aqui na casa, porque essas crianças, pela própria doença, pelo diagnóstico, elas, e pela situação socioeconômica, elas já são crianças que são originárias de famílias muito vulneráveis. Então, nesse momento, você imagine assim, que pessoas de qualquer nível social ou econômico já sentem o isolamento, já sentem, né, essa questão do deslocamento, de estar em casa, de não poder visitar um familiar, de ter o afeto, de ter o abraço. Considerando isso dentro do nosso público-alvo, das nossas crianças e adolescentes, isso se agrava, porque ele já tem esse isolamento, né? Ele já tem esse distanciamento em função da doença, agravado agora pela pandemia. Então, esse olhar da assistente social, né, do acompanhamento psicológico, é muito importante para que eles mantenham um equilíbrio emocional, para que mesmo diante das situações e das dores, eles tenham uma alegria, que eles estejam realmente lutando pela vida. E a gente sabe que isso faz uma diferença na resultante do tratamento. Então, são esses os serviços que ficam, e a distribuição de cestas básicas também, né, que a gente faz para essas famílias. Em torno de 210 cestas básicas por mês. Como é que as pessoas podem ajudar? Quais são as principais necessidades de vocês nesse momento? Para o doador, para quem está nos assistindo, para quem quer ser doador da casa, tem muitos mecanismos, tá?
Ele pode acessar o site casadurvalpaiva.org.br. Ele pode nos contactar pelo Insta, pelo Face, Casa Durval Paiva. Ana, muito obrigada. Muita saúde para todo mundo, tanto para as crianças quanto para vocês que estão aí envolvidos nesse momento. E que esse tempo passe, eu digo que vai passar, mas nunca vai voltar a ser como era antes, né? A gente vai estar... Seremos pessoas melhores e o mundo, se Deus quiser, vai ser melhor. Que as lições sejam aprendidas nesse momento, nessa prova de fogo que a gente está vivendo agora. Isso. Juliana, muito obrigada pela oportunidade. Também desejamos o melhor para você, né? Que você tenha e passe por essa travessia e se torne uma pessoa melhor, como é o que a gente deseja para todos nós, né? E o programa de hoje fica por aqui, lembrando que já, 10 horas da manhã, nós temos um encontro lá no nosso Instagram. Hoje a nossa convidada da live é a nutricionista esportiva Amanda Nascimento. Vamos falar exatamente como ajustar aí a nossa dieta nesse tempo de quarentena. Os treinos reduziram um pouco, né, para muita gente. Tem muita gente que nem está conseguindo treinar, mas vamos ajustar a dieta, vamos saber tudo nesse bate-papo com a nutricionista Amanda Nascimento, já no Viver Bem, lá no nosso Instagram, @Guia Viver Bem. Próximo sábado a gente se encontra mais uma vez aqui na Band, tô te esperando, hein? Você já sabe. Todo sábado, 9 horas da manhã, é dia de Viver Bem, então a gente se encontra. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar.